Você sabia que existe uma única construção no planeta capaz de apagar ou acender um país inteiro com o simples girar de uma turbina? Parece coisa de filme de ficção científica, mas essa é a realidade bruta da engenharia moderna. E hoje eu vou te mostrar se é mesmo possível que uma única usina elétrica sustente uma nação inteira sozinha. Para entender esse nível de poder, a gente precisa olhar para o gigante que temos no nosso quintal, a Itaipu Binacional. Imagine um paredão de concreto tão massivo que usou material suficiente para construir 200 estádios do Maracanã. Mas não é o concreto que importa, é o que acontece lá dentro. Muita gente acha que energia elétrica é algo etéreo, mas no mundo real ela é puro movimento e pressão. Quando falamos de Itaipu, estamos falando de uma produção que beira os 100 terawatts-hora por ano. Para você ter uma dimensão do que isso significa, o Paraguai, nosso vizinho, consome apenas uma fração disso. Na verdade, por muitos anos, Itaipu sozinha forneceu quase 90% de toda a eletricidade do Paraguai. Então, a resposta curta para a pergunta inicial é: sim. Para países de porte médio ou pequeno, uma única usina colossal não só pode, como efetivamente abastece a nação inteira. Mas agora, vamos trazer isso para a realidade do Brasil e para o que você consome na sua casa. Porque é aqui que os números ficam realmente insanos. Se a gente pegasse apenas uma das 20 unidades geradoras de Itaipu, só uma daquelas turbinas gigantescas, ela teria potência suficiente para iluminar uma cidade de quase 2 milhões de habitantes. Pensa em Curitiba ou Porto Alegre sendo alimentadas por apenas um motor. É um poder avassalador. No entanto, quando olhamos para a carga elétrica do mundo real, a história muda de figura. O consumo residencial, que é o que a gente vê na nossa conta de luz, é apenas a ponta de um iceberg gigantesco. O que realmente drena a energia de um país são as indústrias, os grandes parques fabris e os sistemas de transporte. E existe um conceito na engenharia chamado carga de base e pico de demanda. O problema não é apenas produzir a energia, é entregar ela exatamente no segundo em que você aperta o interruptor da sua sala. A energia elétrica é um dos poucos produtos no mundo que precisa ser consumido no exato instante em que é fabricado. Se todo mundo no Brasil decidir ligar o ar-condicionado às 6 da tarde de um dia de calor recorde, a carga na rede explode. Mesmo um monstro como Itaipu, que é a segunda maior do mundo em capacidade instalada, mas a primeira em produção acumulada, não conseguiria segurar o Brasil inteiro sozinha durante um pico de consumo desses. Para um país com as dimensões do Brasil, precisaríamos de várias Itaipus espalhadas para garantir que o sistema não entre em colapso. Mas o fascinante é comparar isso com a China. Lá, eles têm as Três Gargantas, a maior usina do mundo. Ela produz mais energia bruta que Itaipu, mas como a China é uma máquina industrial sem precedentes, as Três Gargantas representam apenas uma pequena porcentagem do que o país precisa. Isso nos mostra que a capacidade de uma usina abastecer um país não depende só do tamanho da barragem, mas do apetite energético daquela população. Se a gente converter a produção de uma usina dessas para itens do seu dia a dia, a conta é de explodir a cabeça. Uma única turbina de grande porte gera energia suficiente para manter milhões de geladeiras ligadas simultaneamente por um ano inteiro. Mas a eletricidade é instável. Ela flutua. O grande desafio das usinas modernas não é apenas a força bruta, mas o controle fino. Imagine que a rede elétrica é como uma sinfonia, onde todos os instrumentos precisam estar perfeitamente afinados. Se uma usina produz demais e não há consumo, a frequência da rede sobe e os equipamentos queimam. Se produz de menos, a frequência cai e temos um apagão. Por isso, a ideia de depender de uma única usina, por mais potente que ela seja, é um risco de segurança nacional imenso. Se Itaipu sofre um curto-circuito grave ou um problema estrutural, metade do sistema elétrico brasileiro
entra em estado de emergência em segundos. É por isso que o mundo real não trabalha com uma fonte só. Trabalhamos com um mosaico de energia. Temos a força das águas, mas também o sopro do vento nas eólicas e o brilho do sol nas solares. No entanto, a hidrelétrica continua sendo a rainha da estabilidade. Ela é a bateria do mundo. Enquanto o sol se põe e o vento para, a água acumulada na represa está lá, pronta para ser liberada e gerar energia instantânea. Quando você analisa a carga elétrica global, percebe que a nossa dependência de grandes centros geradores está mudando. Estamos indo para um futuro onde cada casa pode ser uma pequena usina. Mas enquanto esse futuro não chega plenamente, as gigantes como Itaipu continuam sendo os pilares que impedem a civilização de voltar para a era das velas. O que torna tudo isso mais incrível é pensar que toda essa eletricidade que carrega o seu celular agora, que mantém esse vídeo rodando e que gela a sua bebida, começou como uma simples gota de chuva que caiu a centenas de quilômetros de distância, ganhou velocidade, empurrou uma pá de metal de centenas de toneladas e viajou por fios de cobre e alumínio em uma fração de segundo até chegar a você. A engenharia por trás disso é o que permite que a gente questione se uma usina pode sustentar um país. A resposta técnica é que sim, a capacidade existe, mas a realidade física da distribuição e a segurança exigem que sejamos mais diversos. É o equilíbrio perfeito entre o poder bruto da natureza e a precisão do cálculo humano. A próxima vez que você ligar a luz, lembre-se que em algum lugar, uma turbina do tamanho de um prédio está girando freneticamente para garantir que o seu mundo não pare. É um esforço monumental e invisível que acontece 24 horas por dia, 7 dias por semana. E aí, você tinha noção de que uma única turbina de Itaipu era tão poderosa assim? O que você faria se tivesse o controle de toda essa energia na palma da mão? Se você curte saber como o mundo funciona nos bastidores e ama essas curiosidades sobre engenharia e o nosso planeta, já clica no botão de seguir para não perder os próximos mergulhos na ciência do mundo real, comenta aqui o que mais te impressionou e compartilha esse vídeo com aquele amigo que vive deixando a luz acesa sem necessidade. Até a próxima!